você que acompanha o Cinemascope TV. Eu sou Felipe Aureliuk e tenho aqui mesmo no YouTube o canal Meu Tio Oscar, onde a gente analisa todos os filmes já indicados pela Academia ao Oscar de melhor filme. Dê uma passada lá e confira. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma análise de duas versões de uma mesma história. No caso, O Grande Gatsby. I'm Gatsby. Esse formato foi uma proposta da Joyce para mim, eu gostei, e a gente vai fazer isso mensalmente aqui no canal do Cinemascope TV. Essa obra foi lançada no ano de 1925 pelo escritor F. Scott Fitzgerald, que é considerado pela crítica mundial como um dos autores mais importantes de todo o século XX nascidos nos Estados Unidos. E por sinal, O Grande Gatsby é considerado o melhor livro de sua carreira. Para os cinemas, ele teve pelo menos 4 versões já lançadas, inclusive uma versão muda, ainda no ano de 1926, ou seja, lançado apenas um ano depois do livro. Infelizmente a gente não tem cópias disponíveis e o filme é hoje considerado perdido. Para esse vídeo eu vou usar duas das versões, são elas: a de 1974, dirigido por Jack Clayton, que não tem lá uma carreira muito extensa, mas roteirizado por ninguém menos do que Francis Ford Coppola. Para os papéis principais do elenco foram escalados Robert Redford e Mia Farrow, que eram alguns dos astros mais importantes dessa época no cinema norte-americano. A outra versão é bem mais recente, do ano de 2013, dirigida e roteirizada por Baz Luhrmann, e que também contou com a ajuda de Craig Pearce na história. Pro elenco, pelo menos um dos grandes astros da atualidade do cinema, Leonardo DiCaprio, com sua parceira Carey Mulligan. De cara, eu já gostaria de pontuar aqui que são duas grandes obras, ainda que bem diferentes entre si. A versão de 1974 bebia muito das referências das vanguardas europeias que chegavam aos Estados Unidos e acabavam alimentando um movimento chamado Nova Hollywood, do qual Jack Clayton e, claro, Coppola fizeram parte de uma maneira bastante intensa. Então a linguagem artística utilizada para contar a história nesse caso tem um tom bastante naturalista. Você acompanha ali uma montagem com muitos poucos cortes, movimentos de câmera que não eram muito costumeiros para o cinema industrial da época, então por vários momentos a gente tem pans, zooms e principalmente muitos planos fechados em close que enfocavam muito nas reações faciais do elenco. Isso acabava fazendo com que o elenco, juntamente com a direção, fossem os grandes astros dessa obra. Isso fatalmente acaba aproximando o público dos personagens que estão sendo ali retratados, já que não existem elementos escapistas nessa obra específica. Ao contrário, a versão mais recente, de 2013, é muito mais fantástica. Bem ao estilo do diretor, que já tinha mostrado muito isso em filmes como, por exemplo, Moulin Rouge, Amor em Vermelho, de 2001, toda a história é conduzida como uma espécie de fábula, com muitos elementos fantásticos, e também o uso intensivo do CGI, dos elementos digitais para compor as cenas. A gente também tem uma trama mais explicada, mais literal, que faz com que o espectador não precise se esforçar muito para entender a história em si. E isso às vezes deixa até o filme didático demais e pode incomodar aí uma parte do público. A montagem é completamente diferente da primeira versão que eu citei, com vários cortes, e conferem assim uma certa agilidade a mais, além, é claro, da trilha sonora que usa de músicas mais recentes, do pop mesmo, ou até mesmo do hip hop, para atrair mais o público. Tecnicamente é uma versão impecável e, claro, muito mais grandiosa do que aquela da década de 70. Ambas as adaptações fazem escolhas narrativas e acabam abreviando mais ou menos a história de determinados personagens, mas ambas também, ao mesmo tempo, são muito fiéis ao texto original, e você vai encontrar várias similaridades, inclusive nos diálogos. Mais interessante do que a gente falar dessas duas versões e tentar comparar até achar uma supostamente melhor do que a outra, vamos se prender às questões que estão presentes nas duas obras e que são muito interessantes do ponto de vista do espectador. Nesse sentido, é muito importante a gente entender o contexto histórico onde ambas as histórias se passam, que foram os extravagantes anos 1920. Essa década foi historicamente marcada por uma verdadeira euforia social,
Inclusive, tem muitos historiadores que chamam esses anos de 1920 até o início da década de 1930 como os loucos anos 1920. Além de uma prosperidade econômica bastante pronunciada no mundo ocidental, a gente ainda teve vários avanços tecnológicos que melhoraram a vida em sociedade. E alguns exemplos práticos disso são, por exemplo, o início da produção em série dos automóveis, o início da aviação comercial e que permitiu os deslocamentos de grandes distâncias em tempos recorde, o aprimoramento das linhas telefônicas que conseguiu conectar pessoas em diferentes pontos de forma nunca antes vista, a consolidação do cinema como uma grande forma de entretenimento das massas, o rádio como uma forma tanto de entretenimento como também de informação rápida, a organização de diferentes esportes em clubes e ligas e o início de diversos campeonatos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o desenvolvimento do que foi chamado mais tarde como uma das eras de ouro do jazz norte-americano, a explosão de possibilidades a partir dos equipamentos eletrônicos que facilitaram a vida de muita gente. E do ponto de vista científico, a gente ainda teve a descoberta da penicilina, que revolucionou o tratamento de infecções na medicina. Ou seja, esse momento logo após o fim da Primeira Guerra Mundial mostrava que praticamente tudo era possível, e isso acabou contaminando as sociedades, principalmente da América do Norte e da Europa. E isso também está extremamente presente no nosso personagem protagonista, que é Jay Gatsby. A figura de Gatsby transporta todo esse momento econômico e social para si mesmo, principalmente através das suntuosas festas que ele organiza em sua mansão, não por acaso construída na região metropolitana de Nova York, a Big Apple. E é aí que a gente chega no ponto principal para analisar a obra de O Grande Gatsby: o sonho americano. Ao longo das décadas e das mais diferentes formas, o cinema americano ajudou muito a vender essa imagem dos Estados Unidos como a terra das oportunidades, a terra da igualdade, da justiça e o local onde qualquer cidadão, seja ele quem for, tem as mesmas oportunidades de atingir o sucesso. Só basta querer e correr atrás. E isso até certo ponto da história se mostra correto, uma vez que a gente descobre que o Jay Gatsby na verdade nasceu numa família muito pobre e teve que se virar para atingir tudo que ele conquistou. E todo esse esforço, por sua vez, tinha como principal objetivo reconquistar o amor de Daisy Buchanan, uma jovem que acabou se casando com um dos homens mais ricos da cidade, descendente de uma família abastada e dono de muitas posses. Entre os presentes que o marido deu à esposa, por exemplo, está um colar que custou $350 mil. Eu não quero aqui estragar as surpresas do enredo e por isso eu não vou contar alguns detalhes da história. Mas o fato é que ambos os filmes, em um determinado momento, estabelecem uma dicotomia bastante clara entre aqueles nascidos ricos, os chamados nobres, membros de uma sociedade de alta classe, e aqueles que vieram de baixo e que de alguma forma não fazem parte daquele mundo de riqueza. São vários os momentos do roteiro, por exemplo, que retificam a ideia das elites jamais terem a sua posição ameaçada. Sejam os casos extraconjugais ou as próprias posses, tudo se mantém da mesma forma do início ao fim. E por mais que o nosso protagonista esbanje riqueza através de festas luxuosas, de carros esportivos e de incontáveis peças de roupa no closet, as mais duras e complexas tragédias acometem justamente esse nosso personagem. Existe, portanto, um questionamento bastante contundente a esse sonho americano. Até que ponto realmente os Estados Unidos seriam a terra do self-made man, do homem que sai de baixo e conquista tudo? Até que ponto as oportunidades são realmente iguais para qualquer indivíduo que nasça naquelas terras? O que se vê em ambos filmes, na realidade, é a desconstrução desse ideal. Exatamente por esse motivo, eu particularmente prefiro a versão de 1974, onde a linguagem cinematográfica se aproxima mais desse tom contestador. Mas a versão de 2013 é um espetáculo à parte e um dos grandes triunfos da obra de Baz Luhrmann. Assista aí, compare e dê você aí também a sua opinião, deixando um comentário aqui embaixo. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva aqui no canal. E também dê uma passadinha lá no meu tio Oscar para acompanhar o trabalho, já que inclusive a gente está na temporada de prêmios e as discussões por lá estão bombando. Eu volto no mês que vem para mais um vídeo dessa série que vai falar sobre um remake e um tema. E eu espero você aqui.